Ah, obrigado por ter começado a gravar. Eu já tenho, inclusive, já o tema da semana que vem, que no caso não serei eu. Vai ser o camarada Teófilo que vai colocar aí as características da democracia liberal e, e as brechas, né? E os prejuízos desse tipo, desse modelo de democracia que é colocado como único, perfeito e possível. Então, ele que vai ficar responsável aí pela próxima quinta-feira. Expliquei para ele qual que é o formato e ele vai seguir dentro do mesmo modelo. Bom, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu espelhar a tela aqui. Lembrando que a qualquer momento, se alguém quiser fazer alguma intervenção, pode fazer, tá? Eu não consigo ver o chat, então pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta ou fazer alguma colocação, tá? A qualquer momento. Deixa eu Tem um espelhar. recurso da mãozinha também, camarada. Então, mas é que eu tô falando que eu não tô vendo, né? Eu não vou. Aqui para mim vai aparecer só o slide, então eu não consigo ver o chat. Aí, se alguém puder fazer isso por mim, eu agradeço. Perfeito. Estão vendo aí? Estão vendo a tela aí, né? Perfeitamente, camarada. Tá. Eu não vou apresentar todos os slides, ou sim, mas de forma bem rápida, porque senão a gente acaba ultrapassando esses 40 minutos, porque isso daqui é uma apresentação minha de 2 sábados de formação sobre o movimento comunista e especificamente o movimento comunista no Brasil. Então aqui é só uma pincelada bem rápida, só para a gente entender alguns aspectos, tá? Então, primeiro eu tenho que entender que quando eu falo de comunismo, quando eu falo de socialismo, as primeiras ideias desse tipo de socialismo, do socialismo científico, na busca de uma sociedade emancipada que alcançaria o comunismo, as primeiras ideias mais desenvolvidas disso começam a acontecer ali na Revolução Francesa. Existia algum pensamento parecido com esse antes disso? Tinha. Tem várias experiências na Idade Média, no próprio Império Romano, enfim. Discutir a questão da propriedade privada, da reforma agrária, coisas desse tipo, sempre aconteceu. Agora, da maneira desenvolvida, científica e viável, começa a acontecer a partir da Revolução Francesa. Porque uma coisa é você discutir a viabilidade de uma ruptura com a ordem capitalista nesse momento, de virada do século XVIII para século XIX, principalmente século XX, e você pensar uma sociedade socialista, um modo de produção socialista, quando você ainda tinha as forças produtivas pouco desenvolvidas, como era na Idade Média no feudalismo, como era no escravismo, como era no modo de produção asiático. Você não tinha as forças produtivas tão desenvolvidas assim para alcançar aquilo que a gente chama de socialismo, que é uma passagem para o comunismo. Isso só vai acontecer a partir do desenvolvimento dessas forças. E quem vai, de maneira mais rápida e excelente, produzir isso vai ser o capitalismo. Então, a partir da Revolução Francesa, você tem, de fato, pessoas discutindo e pensando sobre o socialismo. Então, é claro que a Revolução Francesa não foi um movimento somente da burguesia. Foi uma revolução burguesa? Foi. Ali é o momento que a burguesia, que já era dona do poder econômico, passa a ser agora também a dona do poder político. E isso acaba tomando conta de todo o globo. Como Marx vai dizer 48 anos depois, não, um pouco mais, né? Porque é 1848 que ele escreve. O capitalismo inevitavelmente estende os seus tentáculos por todo o globo. E a Revolução Francesa vai ser o grande símbolo da tomada do poder burguês. Em outros países, não precisou de algo desse tipo. Temos a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, no século XVII, enfim. O próprio Estados Unidos, com a independência. Em outros lugares, você não precisou de algo... eu não vou usar a palavra violento, porque fica parecendo que eu estou desqualificando o movimento. De algo tão explícito. O Marx ele vai falar, né, na Guerra Civil da França, o livro que ele escreve, ele fala assim, é interessante estudar a França, porque é lá a luta de classes, os franceses levam a luta de classes até as últimas consequências. Então, se é para fazer uma revolução, então vamos fazer do jeito que ela tem que ser mesmo. Então, vamos literalmente eliminar o inimigo. Vamos literalmente eliminar aquele o qual
coloca obstáculo à viabilidade do meu projeto político. Então, temos a invenção até da guilhotina para agilizar o processo. Então, a Revolução Francesa acaba sendo um grande símbolo da Revolução Burguesa Mundial. Mas não era só a burguesia que estava fazendo essa revolução. Ela estava fazendo isso já com uma nascente classe operária e principalmente com o campesinato. E no meio dessa galera toda, claro que não tinha só o projeto burguês ali de sociedade. Existiam outros projetos também, inclusive questionando a propriedade privada e dizendo assim, já na véspera da Revolução, não vai adiantar nada uma revolução que derruba a nobreza e que acaba com o absolutismo se a gente não discutir a questão da propriedade. A propriedade privada é um roubo e precisa ser discutida. O Rousseau já falava isso quase 100 anos antes. Então, eu preciso fazer esse tipo de discussão. Eu preciso colocar isso na pauta. Então, já existia isso. E quem fazia isso especificamente era um grupo de franceses que se chamavam Conspiração dos Iguais. Eram esses caras que já faziam essa discussão, já no calor da Revolução Francesa, de que nada adiantaria aquilo lá, para que, de fato, a gente alcançasse a emancipação, a gente conseguisse ganhos reais e irreversíveis, eu precisava mexer com a propriedade privada dos meios de produção. No caso ali, que era a terra, que eram as primeiras fábricas, enfim, isso precisa acontecer. E era uma facção entre os revolucionários ali, a conspiração dos iguais. Tanto que depois da Revolução, eles são colocados na ilegalidade, eles são perseguidos, eles são mortos, eles têm que se esconder, as reuniões têm que ser, acontecer de maneira clandestina. Inclusive, eles até mudam de nome. De conspiração dos iguais, eles passam a se chamar Liga dos Justos. Até 1847, a Liga dos Justos vai ser assim, a principal referência do socialismo científico, né, do socialismo mais amadurecido, desse socialismo francês. E aí eles pedem para que dois jovens pensadores alemães escrevam uma carta de apresentação para dizerem assim, quem somos nós? O que queremos? Lutamos pelo quê? Quem são os nossos inimigos? Uma carta de apresentação mesmo. E esses dois jovens alemães eram ninguém mais, ninguém menos que o Marx e o Engels. E naquele momento eles estão, no final de 1847 e começo de 1848, eles estão mudando o seu nome de Liga dos Justos para Liga dos Comunistas. E o Marx e o Engels que escreve, e essa carta que eu estou dizendo de apresentação é o Manifesto do Partido Comunista, que é escrito nesse período, que coincide, vou entrar em detalhes aqui da diferença entre os socialistas utópicos e científicos, que coincide com a Primavera dos Povos de 1848. Muitos aqui já me ouviram falar sobre isso, vão ouvir de novo. A repetição é algo que precisa existir na educação para que a gente possa incorporar alguns conceitos. O professor Zé Paulo Neto, que hoje é o maior nome do marxismo no Brasil, ainda vivo e militante do PCB, ele fala uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele fala assim, por que na escola nós estudamos tanto a Revolução Francesa, conhecemos o nome de seus revolucionários, sabemos o que aconteceu, os 10 anos lá chamados de Era do Terror, depois a chegada do Napoleão ali em 1799. Por que a gente estuda tanto a Revolução Francesa e pouco é falado da chamada Primavera dos Povos de 1848? E é interessantíssima a resposta dele, porque ele fala assim, a Revolução Francesa é uma página da história, é uma revolução que está concluída com sucesso. Ela aconteceu, ela está posta, ela está colocada. Então, ela vira uma página de história. Então, ela tem que ser estudada mesmo, ela tem que estar nos livros de história e não tem problema algum com isso. A Primavera dos Povos, ela está em andamento. Ela começou em 1848, ela ainda não teve uma conclusão. Porque o que aconteceu em 1848? 1848 é um momento chave na história da classe trabalhadora mundial, porque ela está se descobrindo como classe. E ela está descobrindo que ela foi traída pela Revolução de 1789. Que as promessas da burguesia não chegaram para os mais pobres, não chegaram para os camponeses, não chegaram para os trabalhadores. Então, a Primavera dos Povos é a classe trabalhadora ali se descobrindo enquanto classe revolucionária e apresentando um projeto alternativo ao projeto burguês. Então, é um momento importantíssimo da história das lutas sociais a nível mundial. E aí ele termina falando assim, o professor Zé Paulo Neto,
Então, se ela é se é uma luta que ainda está em andamento, que ainda não teve um desfecho, então ela não vai estar num livro didático para ser estudado. Ela é caso de polícia. Ela é caso de polícia. Então, eu acho sensacional assim, essa sacada dele. E é exatamente isso, tá? Então, não à toa, o Marx e o Engels estão escrevendo o Manifesto do Partido Comunista ali no começo na virada de 47 para 48, e logo ali no final de fevereiro começam a estourar grandes greves, revoltas, sublevações por toda a Europa, por vários pontos da Europa, que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Inclusive a famosa bandeira vermelha, que vai virar símbolo, então, da luta dos trabalhadores e principalmente da luta desses trabalhadores organizados, passa a existir nesse momento, em 1848. Porque, lógico que essas revoltas foram duramente reprimidas, muitos trabalhadores foram mortos, pegaram prisão perpétua, foram para o exílio. Então, a ideia da bandeira vermelha, que é a bandeira branca tingida de sangue, e acaba virando símbolo da luta dos trabalhadores, ela nasce aqui na Primavera dos Povos de 1848. Então, aqui você tem, de fato, o trabalhador se enxergando enquanto sujeito revolucionário e percebendo que ele precisa se organizar não só a nível local, mas a nível mundial, se ele quiser colocar em prática esse projeto. Que projeto é esse? O projeto da classe trabalhadora. O projeto da classe trabalhadora só pode ser um projeto revolucionário socialista, que socialize os meios de produção, que socialize a propriedade privada dos meios de produção. Porque se é o trabalho que nos humaniza, se é o trabalho que me emancipa, se alguém é dono do meu trabalho, eu jamais vou ser emancipado. Mesmo que eu ganhe um salário muito bom, que eu tenha uma ótima qualidade de vida, ainda assim eu estou perdendo aquilo que é a minha essência, que é ser dono do meu próprio trabalho. Então, esse projeto comunista, esse projeto socialista de sociedade, começa a ser elaborado em 1848, na Primavera dos Povos. Não à toa, pouco depois, acontece aquilo que, na época, teve o nome de Associação Internacional dos Trabalhadores e que depois, para a gente, ficou conhecido como a Primeira Internacional, que foi de 1864 a 1872. Já explico por que ela acaba em 72. Para a história, ficou conhecido como a Primeira Internacional, mas ali eram esses trabalhadores e intelectuais organizados, fazendo uma grande convenção para discutir esse projeto e a viabilidade dele. Então, o Marx participou da Primeira Internacional, então muitas coisas foram discutidas lá, a questão do trabalho, do mercado, do individualismo burguês, como que eu poderia combatê-lo, como o capitalismo causa a desumanização das pessoas, a questão da educação. Então, se esse tipo de educação que está sendo colocada aí, se ela interessa ao trabalhador ou não, e se não interessa, então que tipo de educação interessa aos filhos da classe trabalhadora, e as tretas com os anarquistas, né, que são históricas, né, as brigas do Marx ali com o Bakunin, e depois o Bakunin é expulso da Primeira Internacional, enfim, isso também é os bastidores ali, né, que aconteceram na Primeira Internacional, a briga inclusive tem uns textos muito bons do Engels, fazendo o contraponto ali aos anarquistas, que é bem interessante mesmo. Bom, 1871 acontece a Comuna de Paris, a primeira vez na história que a classe trabalhadora toma o poder político para si, e começam grandes transformações ali na Paris revolucionária. Foi só a cidade de Paris especificamente. Eu gosto muito da Comuna de Paris, gosto muito de falar sobre a Comuna de Paris, então eu não vou comentar mais a respeito, senão eu vou ficar aqui até 11 horas da noite só falando disso. Cabe uma formação específica só sobre a importância da Comuna de Paris de 1871. Mas o que basta saber aqui nessa formação é que foi pela primeira... Então, olha lá, vamos fazer, para não se perder, vamos fazer a trajetória aí. Revolução Francesa, dentro da Revolução Francesa você já tem os revolucionários ali, mas eles são um grupo minoritário. Esse grupo vai crescendo, vai tomando força. A Primavera dos Povos de 1848, ela tem um grande direcionamento e uma liderança desses socialistas que já apresentam um projeto comunista. Em 64 você tem a Primeira Internacional, que juntam comunistas da Europa inteira para discutir de novo esse projeto e ver como que vai se alcançar o poder e aplicar esse projeto. Em 1871 você tem a Paris Revolucionária,
pelo menos por 2 meses, Paris foi comunista. E aconteceram muitas coisas nesses 2 meses que eu poderia ficar horas aqui falando de tão sensacionais que foram essas coisas. Mas, enfim, a repressão que caiu em cima dos revolucionários em Paris foi algo indescritível, algo que até então, no século XIX, não tinha acontecido em nenhum lugar da Europa. E os caras são barbaramente fuzilados, enfim, mais de 20 mil revolucionários rendidos são fuzilados. Acontece, enfim, um grande genocídio na cidade de Paris. Isso assusta muito o movimento comunista mundial. Assusta muito. Então, em 1899, de novo, esses comunistas se organizam para uma nova reunião, que aí fica conhecido como a Segunda Internacional. Teve aquela primeira que o Marx participou, agora está tendo a segunda. A Comuna de Paris, como assustou muito esses revolucionários, esses intelectuais, eles falam, ó, a tomada do poder pela força, armar a classe trabalhadora e tomar o poder não é jogo. Os caras são mais fortes que a gente, os caras têm um exército à disposição, os caras têm a polícia à disposição, os caras têm um aparelho bélico muito mais potente que o nosso. Toda vez que a gente tentar isso, vai ser um genocídio igual aconteceu em Paris. Então, vamos buscar outras formas de alcançar o poder. E aí, a Segunda Internacional é marcada, então, pela social-democracia. Por muitas organizações da esquerda revolucionária se transformando naquilo que a gente vai chamar da esquerda reformista, da esquerda social-democrata, da ideia de que o socialismo é inevitável, ele vai acontecer de uma hora para outra, não tem como ele não acontecer, porque o capitalismo tem muitas contradições e inevitavelmente vai ter uma hora que ele vai acabar. Então, basta que eu ocupe espaços dentro da ordem vigente, dentro da democracia liberal mesmo, esperando esse dia. Eu vou fazendo pequenas reformas aqui e ali, vou humanizando um pouco o capitalismo, para ele não ficar muito pesado para o trabalhador, esperando a inevitabilidade do socialismo. Então, os partidos ligados à Segunda Internacional ficam conhecidos, então, como os partidos de esquerda reformista, social-democrata, e isso assim até hoje, tá? E isso assim até hoje. Temos vários partidos de esquerda no Brasil mesmo que são ligados à Segunda Internacional, com essa ideia da social-democracia. Aposta nos partidos, eleições e tal. E depois nós temos a última, que é... Bom, se tiver algum trotskista aqui e ouviu falar que a Terceira Internacional é a última, ele já vai ficar bravo já, porque vai ter a quarta também. Mas tem a Terceira Internacional, de 17 a 43, olha lá, ó, retoma a tomada do poder pela luta armada e um tipo novo de partido, que é um partido leninista. Já dei a formação quinta passada explicando o que é esse tipo de partido leninista e o ineditismo dele nessa época. Não existia nenhum partido de esquerda que tinha as características de um partido desse tipo, de um partido leninista. Então, é fruto da Terceira Internacional, os partidos leninistas. Então, se a gente pegar, falando a grosso modo, os partidos de esquerda hoje no Brasil, você tem partidos ligados à Segunda Internacional, partidos ligados à Terceira Internacional e partidos trotskistas ligados à Quarta Internacional. Só que a Quarta Internacional não é consenso entre os comunistas, enquanto que a primeira, a segunda e a terceira é. Bom, se a Segunda Internacional teve como grande justificativa a Comuna de Paris e o genocídio que a classe burguesa provocou, a Terceira Internacional vai ter como grande justificativa a Primeira Guerra Mundial e depois, obviamente, a Revolução Russa. Porque na Primeira Guerra Mundial acontece uma coisa que decepciona muitos comunistas e revolucionários da época, porque grande parte da social-democracia vai votar favorável à guerra, a mandar a classe trabalhadora para a guerra. E isso vai frustrar muitos, inclusive o próprio Lenin, muitos desses revolucionários. Então, a Terceira Internacional aparece justamente com uma nova proposta de tomada do poder e desacreditando a social-democracia, desacreditando tanto que os caras vão falar, pô, os caras são tão ruins de serviço que votou até favorável pela entrada do país na guerra, no caso da Alemanha, por exemplo. Pô, você se diz socialista e quer mandar o trabalhador colocar um fuzil nas costas e ir lá para a trincheira para morrer? Enfim, então temos essas três. Aqui é um gráfico mostrando que a partir de 1919, com a Internacional, então você tem o mundo socialista dividido entre aqueles ligados à Terceira Internacional e aqueles ligados à Segunda Internacional.
que vão se chamar partidos socialistas, na maioria deles. Os partidos, isso acaba sendo quase que um consenso ali no começo do século XX. Então, os socialistas ligados à Segunda Internacional, nessa aposta nas eleições, no reformismo, eles vão se chamar todos partidos socialistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Democrata, Partido não sei o quê, mas sempre com socialista no nome, e a florzinha. Isso também é uma característica que aparece em muitos partidos ligados à Segunda Internacional, como vocês estão vendo no canto direito aí. E a foice e o martelo dos partidos socialistas, comunistas, ligados à Terceira Internacional, que a tomada do poder vai ser, sim, pela luta armada e por um partido leninista. Pode ser que não precise de uma luta armada, tá? Mas que a organização precisa ter as características leninistas, por enquanto a história mostrou pra gente que só temos essa escolha. Bom, vamos pensar... Deixa eu acompanhar o horário aqui. Vamos pensar a situação do Brasil no século XIX. Era um país escravocrata, economia agrária exportadora, baixo desenvolvimento das forças produtivas, praticamente não existia organização sindical. Olha essa característica aqui. Você demorava 50 dias. Você demorava 50 dias para ir do Rio de Janeiro à Europa. E você demorava 150 dias para ir do Rio de Janeiro para o Mato Grosso. Você demorava 3 vezes mais para andar dentro do próprio país do que, às vezes, sair de uma capital como o Rio de Janeiro e atravessar o oceano e ir para a Europa. Para perceber como que a coisa, assim, era muito rústica ainda. Era muito precária no Brasil ali do século XIX. Então, a coisa estourando na Europa... na metade do século XIX, você já tem a classe trabalhadora super organizada lá e já apresentando um projeto socialista de sociedade, e aqui no Brasil você vive um país ainda muito atrasado em vários aspectos, em muitos aspectos. Isso não significa... alguns dados aqui, ó. Imagina um país com a dimensão do Brasil, um tamanho continental, que a Europa inteira cabe aqui dentro. Em 1850 você tinha só 72 indústrias, depois já foi para 248, depois, ó, em 89, 636, já com 54 mil trabalhadores. Em 1907, você já tinha 157 mil trabalhadores operários de fábrica e mais de 3 mil indústrias. Então, como que esse processo foi acelerado de um país agrário exportador para o começo de um país que começa a se industrializar. Em 1920, olha só, de 1907, olha a diferença de 1850 para 84, e a diferença de 1907 para 1920, como que esse número cresce de maneira vertiginosa. Eu não vou entrar aqui nesses aspectos também, que aqui daria uma formação só para isso. Se a gente quer entender essa república que nasce no final do Segundo Império, em 1889, que inclusive com um golpe militar do Marechal Deodoro, se a gente quer de fato... Eu não estou fazendo uma apologia aqui ao Império, não, hein? Não sou monarquista, não. Mas ela nasce fruto de um golpe militar. Como diz o Zé Murilo de Carvalho, o Clebinho, que é o historiador aí, deve saber, já deve ter lido esse livro, ele fala que os brasileiros assistiram bestializados o desfile militar que se deu na praça. Ou seja, os brasileiros nem sabiam o que estava acontecendo. Ali era um golpe militar que estava instituindo a República, lá no 15 de novembro de 89. E os brasileiros nem faziam ideia. Os brasileiros no Rio de Janeiro não faziam ideia do que estava acontecendo. Imagina o cara que morava lá no Amazonas, imagina o cara que morava lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, para a gente entender como o perfil dessa república que nasce em 89, a gente precisa entender esses 3 movimentos. A Guerra de Canudos, do final do século XIX, a Revolta da Chibata, 1910, e a Guerra do Contestado, em 1914. Aqui daria uma formação específica só para isso, tá? Porque muito do que vai acontecer, a maneira como o Estado vai reagir a qualquer tipo de organização popular que reivindique o status quo, a maneira absurdamente violenta que o Estado vai reagir nessas 3 revoltas aqui, da Chibata, Canudos e Contestado, diz muito quem é essa república e para que ela veio. E porque ela tem no seu lema ordem e progresso. O que significa isso na prática? Como diz o Euclides da Cunha nos Sertões, o ordem e progresso escrito na ponta da baioneta. Ele vai lá cobrir, né, como jornalista, a Guerra de Canudos. Então é interessantíssimo entender esses 3 movimentos aqui, coisa que não dá para fazer agora. Então, eu fiz esse panorama rápido aqui do histórico do século XIX, começo do século XX no Brasil, para a gente desmistificar um pouco aquela ideia de que, assim,
Ah, precisou os europeus virem aqui para o Brasil para ensinar para os brasileiros como se organizar. Não. Resistência e organização popular enfrentando formas de exploração e opressão sempre existiram no Brasil, desde o dia que o primeiro indígena foi escravizado, desde o dia que o primeiro africano colocou o pé em território brasileiro. Sempre aconteceram resistências, revoltas e organizações. Agora, uma organização socialista, científica, com um projeto de sociedade, isso realmente chega com os europeus, com a chegada dos imigrantes italianos e espanhóis, que já tinha esse know-how, que já tinha esse acúmulo das lutas sociais que aconteceram já há pelo menos 80, 70 anos na Europa. Lógico que esses caras vêm com um puta acúmulo para cá. Então, um projeto socialista, para se falar de um projeto comunista brasileiro, isso vem realmente com os europeus. Mas eu não posso esquecer que sempre existiram lutas, resistências e organizações, inclusive sindicais, antes da chegada desses europeus, tá? Não foram eles que inventaram a roda aqui, não. Também teria muita coisa específica para falar aqui da greve de 17. Deixa eu falar uma curiosidade da greve de 17, vai. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Não vai tomar muito tempo. Mas tem uma coisa muito legal da greve de 17. Vai ser a primeira grande manifestação operária, a primeira grande greve que toma conta dos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo, que vai ser notícia no Brasil inteiro, uma paralisação geral que aconteceu, organizado principalmente pelos anarquistas, e aí a gente chama de anarco-sindicalismo, a maneira como esses caras ensinaram os brasileiros a se organizar, principalmente italianos e espanhóis, mas principalmente italianos, porque os espanhóis chegam depois dos italianos. Aqui alguns jornais da época falando sobre a greve de 17, as conquistas com a greve: aumento salarial de 20%, a não demissão dos grevistas, fiscalização sobre o trabalho infantil, congelamento dos preços dos itens básicos. Mas o que esses caras percebem rapidamente, e aí era a grande deficiência do anarco-sindicalismo, é a não existência ainda desse projeto. Tá, beleza. Eu organizo uma grande greve, eu consigo as conquistas sociais ali que eu precisava, e depois disso? O que eu tenho para apresentar depois disso? Lembra semana passada, falando sobre leninismo, que o Lenin vai falar? Chegar a uma consciência econômica, qualquer trabalhador chega. Começa a apertar o calo dele, que ele vai perceber que ele precisa ganhar mais e trabalhar menos, e que ele precisa se organizar num sindicato. Agora, para ele conquistar uma consciência política, aí eu preciso de um partido comunista que o faça, para que ele consiga enxergar um outro tipo de sociedade. Então, o anarco-sindicalismo ele tinha essa debilidade. Então, tinham muitas ações diretas e que davam resultado, inclusive, tanto que os caras conquistam aqui várias coisas. Mas e no dia depois de amanhã? O que eu tenho para apresentar para esses trabalhadores? O cotidiano normal da vida deles até a próxima luta. Então, de dentro dos próprios anarquistas ali, e aí motivado pela Revolução Russa de 17, começa a perceber que eu precisava aprimorar, que eu precisava avançar, que eu precisava ir além somente da luta econômica. E não por um acaso, em 1922, inclusive ano que vem faz 100 anos, você tem a fundação, então, do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Desses senhores que vocês estão vendo aí na tela, metade deles vieram do anarco-sindicalismo. Eram anarquistas que ajudaram a organizar a greve de 17 e que depois se tornaram comunistas. Pensem que, assim, o que esses caras tinham de leitura que chegava aqui no Brasil? Praticamente nada. Praticamente nada. Eles tinham as leituras de jornais do que estava acontecendo na Rússia, às vezes algumas coisas em espanhol que na Argentina chegava aqui no Brasil, mas de textos traduzidos de Marx, Lenin, Engels, eles não tinham nada, não tinha absolutamente nada. Bom, vamos pensar que boa parte desse material nem a União Soviética tinha, né? Foi ter só lá em 32, começo dos anos 30. Então você imagina, se na União Soviética você não tinha esses textos ainda, imagina aqui no Brasil, um país agrário exportador, somente poucos centros urbanos ali começavam a se industrializar. Eu adoro esse poema aqui, mas deixa. Olha como começa a crescer, principalmente a partir dos anos 40. Apesar da ilegalidade, o partido já tinha 300 filiados. Em 24, lança a primeira tradução do Manifesto do Partido Comunista. A UJC, a Juventude Comunista, é fundada também em 24. Tinha muita coisa legal para falar da revolta tenentista também, mas deixa.
O que a gente precisa entender aqui rapidamente, eu acho que não vou avançar muito, senão a gente vai extrapolar o nosso tempo, eu vou chegar só até os anos 50 ou 60. O que a gente precisa entender aqui, que a gente estudava na escola sobre a revolta tenentista e a coluna Prestes, é que você vai ter militares de baixa patente ligados à pequena burguesia, a uma pequena burguesia já intelectualizada, que começa a questionar esse Brasil conservador, esse Brasil reacionário, esse Brasil injusto, esse Brasil que ainda tem resquícios quase que feudais. Vamos lembrar lá da República Café com Leite, em que os caras dividiam o poder, uma hora estava na mão das oligarquias mineiras, outra hora estava na mão das oligarquias paulistas, e o centro econômico do Brasil ficava só nesse eixo, enquanto que o resto do Brasil esquecido, a miséria. Então, essa pequena burguesia começa a desenvolver um pensamento liberal que, para um Brasil conservador, é super revolucionário. Pensamento liberal, patriota, que essa pequena burguesia, principalmente inserida aqui na baixa patente das Forças Armadas, vai desenvolver, para a época e para esse Brasil da década de 20, é bem revolucionária. Revolucionária, vocês estão entendendo o sentido aqui, né? Então, a revolta tenentista é fruto disso, a coluna Prestes também é fruto disso, dessa pequena burguesia. Lembrando que a marcha da coluna Prestes foi de quase 24 mil quilômetros, a maior marcha da história mundial. Nunca existiu uma marcha com essa magnitude, e eles não perderam nenhuma batalha, graças à tática elaborada pelo Prestes. A Anitta, que é a filha dele, uma palestra que eu assisti dela uma vez aqui em Rio Preto, ela falava, né? Ela falou assim, ó, nesse momento, meu pai, ele é quem? Ele é um pequeno burguês liberal que está assistindo ali em loco a miséria que o povo brasileiro está submetido, o poder na mão de poucas oligarquias paulistas e mineiras, e ele está questionando isso e está dizendo, ó, o Brasil tem que mudar. O Brasil tem que mudar, não é possível que o Brasil fique assim. Só que essa trajetória dele andando pelo Brasil, ele vai mudando esse pensamento dele, ele vai evoluindo esse pensamento dele. E quando termina a coluna e ele vai para o exílio, o Luiz Carlos Prestes vai para o exílio na Bolívia, ele percebe que somente uma, entre aspas, revolução liberal não é o suficiente para livrar o Brasil das amarras tradicionais de exploração e opressão. Eu precisava de algo além disso. Eu precisava organizar os trabalhadores e a baixa patente das Forças Armadas para um projeto maior que esse. É que ele não conhecia ainda, né? Quando ele vai para o exílio na Bolívia, que ele começa a entrar em contato. Ele conhece alguns comunistas na coluna Prestes, principalmente quando ele vai para o Nordeste. E quando ele vai para o exílio na Bolívia, que ele começa a entrar em contato com os primeiros textos marxistas. E aí tem um start ali nele, principalmente quando ele leu, isso, palavras do próprio Prestes, quando ele leu o Estado da Revolução do Lênin, que ele tem a grande sacada e fala, porra, peraí, eu estou no caminho errado. Não é uma revolução liberal que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma revolução socialista. O caminho é esse para o Brasil. Então, e aí ele começa a convencer os demais amigos que participavam da coluna a aderir ao projeto. Aí temos a marcha aí da coluna até o exílio na Bolívia. Olha que era o programa deles, né? Que é um programa bem liberalzinho, né? Fim dos impostos exorbitantes, fim do voto de cabresto, fim das perseguições políticas, fim da censura à imprensa. Era quase um MBL da época. Nova Constituição que atenda às necessidades sociais. Enfim, o programa dos tenentes era esse. E aí, depois do exílio, ele percebe as debilidades desse programa liberal e começa a se reivindicar, então, comunista de fato. O PCB cresce no seio militar, ganhando adesões daqueles decepcionados com a Revolução de 30. E aí surge, e eu vou parar na ANL, tá? Surge a ANL, o maior movimento social popular que já existiu no Brasil, de longe, tá? De longe. Pode juntar a CUT, o PT e o MST, que não dá a quantidade de militantes que a ANL chegou a ter no Brasil. A professora de História Marli Viana, que é especialista no assunto, professora aposentada da UFSCar, do programa de pós-graduação lá, que diz isso. A ANL foi de longe o maior movimento popular que o Brasil já teve. E quem dava o direcionamento na Aliança Nacional eram os comunistas, que tinham Prestes como um presidente de honra.
Ó, cancelamento das dívidas imperialistas, nacionalização das empresas. Ó como o programa desenvolveu, ó, do programa dos tenentes, ó como isso deu um salto. Cancelamento das dívidas imperialistas, nacionalização das empresas estrangeiras, direito do povo à manifestação, fim do latifúndio, entrega de terra ao povo, diminuição dos impostos aos trabalhadores, aumento do salário, incentivo ao pequeno proprietário. São praticamente os mesmos caras da coluna e da revolta tenentista. A maioria da direção da ANL são esses caras. Olha como evoluiu o projeto deles em poucos anos. Como eles perceberam que precisava avançar para além daquilo. O crescimento da ANL chega a assumir proporções grandiosas, não só pelo entusiasmo das massas, mas também pelo apoio e adesão de líderes políticos e militares progressistas e de expressão na época. Isso acaba culminando no Levante de 35, que vocês estudaram na escola como intentona comunista. E não falem isso, tá? Intentona comunista foi o nome que o jornal O Globo, na época, inventou para o que a gente chama de Levante Comunista de 35. E aí recomendo o livro também da Marli Viana sobre o Levante de 35, que é excelente para a gente ver os bastidores de como que isso aconteceu. Quem inventou o nome Intentona significa um surto de loucos. E quem inventou esse nome foi o editor-chefe do jornal o Globo, um cara bem novo na época, chamava-se Roberto Marinho, e era dono do jornal o Globo. E aí no editorial, um dia depois do Levante, ele escreve lá bem grande, a Intentona Comunista. E acabou ficando para a história esse nome. Tanto que nos livros didáticos a gente estuda como a Intentona Comunista, mas quem inventa isso foi ele. Nós chamamos de Levante de 35. Quem que organiza esse levante? A ANL. Ela subestimou a capacidade das massas ela subestimou a capacidade de reação do Estado a esse levante. E ele se deu de forma muito dura, prendendo suas principais lideranças e mandando, inclusive, para presídios como esse daqui, lá em Fernando de Noronha. A maioria dos comunistas presos em 1935 vão ficar 10 anos na cadeia, só vão ser soltos em 1945. O Luiz Carlos Prestes vai ficar numa solitária por 10 anos. De todos os comunistas presos em 35, por conta do levante, começa a ter uma grande... E aí eu vou terminar aqui com essa curiosidade, para não ficar muita informação, mas o movimento de 35 acaba desencadeando no governo Getúlio Vargas uma grande perseguição e criminalização dos comunistas, maior, inclusive, que nos 21 anos de ditadura militar. Pasmem, maior. Mais comunistas foram mortos e presos de 35 a 45, na ditadura Vargas, do que em 21 anos de ditadura militar de 64 a 85. Temos referências e dados sobre isso. Todo mundo aqui já ouviu falar de um grande autor brasileiro chamado Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas. O Graciliano Ramos, pelo simples fato dele ser um prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas, e desenvolver um programa social que dava uma bolsa para a família que o filho não trabalhasse na roça e estudasse, ele é acusado de comunista e vai ser preso. E aí escreve Memórias do Cárcere na cadeia, nesse período aí de 36, que ele é preso, acusado de ser comunista, coisa que ele não era na época, vai virar dentro da cadeia, acho que só de raiva, mas não era na época, porque ele é acusado de ser comunista por ter um projeto social ali como prefeito da cidade dele. E vai para o presídio da Ilha Grande, junto com esses caras que vocês estão vendo aí na foto. E quem sofrem torturas, e o Prestes vai ser, como o grande líder da revolta, esse é o Agildo Barata. Pai de um humorista que morreu há pouco tempo na Globo, chamado Gildo Ribeiro. Vocês lembram, deve ter... Esse cara era do Zorra Total e era um humorista muito famoso nos anos 80 e 90, chamado Agildo Ribeiro. Ele é filho do Agildo Barata, que foi uma grande liderança comunista de 1935. Inclusive, ele se chamava Agildo Barata Ribeiro Filho. Só que como Agildo Barata era um nome muito famoso e perseguido pela ordem, então ele mudou o nome, ele colocou o nome artístico dele só de Agildo Ribeiro, tirou o Barata para não ser associado com o pai e sofrer perseguições. Morreu acho que ano passado, ano retrasado, o filho do Agildo Barata. E o Prestes vai ficar 10 anos na solitária. Só vai ser solto em 45. A mulher dele vai grávida para a cadeia e ele só vê a filha dele já com 10 anos em 1945. Eu proponho aqui a vocês, a gente, para que não fique muito cansativo, um outro dia para a formação, para a gente continuar agora dos anos 50 até
os dias de hoje, tá? Porque aí depois, em 46, vai ter uma grande reviravolta com o fim da ditadura Vargas. A bancada comunista vai ser a terceira maior do Congresso. O partido chega a ter 200 mil filiados em 46, inclusive grandes nomes, principalmente da arte e cultura brasileira, vão estar engrossando as fileiras do PCB. Mas isso eu gostaria de deixar para outra formação, para não ficar muita coisa. Eu demorei muito nessa... Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu acabei me alongando muito aqui, principalmente no começo, porque não ia adiantar nada eu já entrar direto na história, principalmente sabendo que tem pessoas aqui que ainda tem, por enquanto, ainda tem um pouco acúmulo sobre o tema. Não ia adiantar nada eu já começar falando aqui do movimento comunista no Brasil, sem fazer essa conexão, sem contextualizar quando que surge o pensamento, como que ele se desenvolve na Europa e como que ele vem aqui para o Brasil. Então, assim, eu acabei demorando muito nessa introdução, mas ela é importante. Ela é importante, para não perceber que o negócio chega aqui do nada. Como que isso já tinha sido desenvolvido do outro lado do Atlântico e depois chega aqui no Brasil. Tanto que muitos desses espanhóis e italianos que chegam aqui no Brasil são os rejeitados de lá, são presos, inclusive muitos presos políticos de lá vêm para o Brasil, nessa onda imigratória do século XIX e começo do século XX. Então, caras que já tinham uma experiência de luta, uma experiência sindical muito grande. Então, esses caras chegam aqui e de fato, passam a organizar a classe trabalhadora brasileira dentro de um pensamento agora, primeiro anarquista e depois socialista. Então, eu precisava ter feito esse contexto, e principalmente quando que surge a proposta ali na Revolução Francesa, para o negócio não parecer que caiu do céu, ou que alguma mente iluminada do dia para a noite acordou já pensando na ruptura com o modo de produção capitalista e ali a passagem para o socialismo. E uma curiosidade aqui, eu gosto de trabalhar curiosidades na história. Existe um campo de concentração abandonado em Roraima, que até hoje não é aberto à visitação. Esse campo de concentração, bom, na época, nos 15 anos do Vargas no poder, de 30 a 45, o Vargas criou muitos campos de concentração, principalmente no Nordeste. Estudem sobre isso, porque é bem curioso. Num processo de higienização ali das capitais nordestinas, e para não deixar os sertanejos fazerem aquele movimento de na seca irem para a cidade e depois nas chuvas voltarem para o sertão, vários campos de concentração são construídos ali no sertão nordestino para não deixar essas pessoas chegarem ao litoral. Mas tem um campo de concentração específico que o Vargas criou em Roraima só para mandar os anarquistas. Então, o DOPS, que já existia na época, obviamente, começa a enquadrar esses italianos e espanhóis que começam a chegar no Brasil a partir da década de 30, e se o cara fosse identificado já ali, descendo do barco, descendo do navio, como um anarco-sindicalista ou como um sindicalista no país dele, ele já era enviado para esse campo de concentração. Então, era um campo de concentração específico para anarquistas, que fica em Roraima. Pesquise no Google aí que vocês vão ver as ruínas dele, mas ele não é aberto à visitação até hoje. Enfim, tem bastante coisa. Uma outra curiosidade da greve de 17, que eu acho interessante, falei que não ia falar, mas vou falar. A polícia vai reprimir a greve. A greve acontece, e aí as forças do batalhão de choque ali da Polícia Militar vai lá reprimir. E um capitão da polícia específico, ele acaba se solidarizando com a luta ali dos trabalhadores, se sensibiliza e dá ordem para as tropas de não avançar. E ele acaba sendo punido por conta disso. Esse capitão da polícia chamava-se Siqueira Campos, nome de rua aqui em Rio Preto. Vocês nunca mais vão passar na rua Siqueira Campos agora do mesmo jeito. Esse capitão da polícia chamava-se Siqueira Campos. O Siqueira Campos depois vai para as Forças Armadas. Lembra aquela foto que eu mostrei para vocês ali do tenentismo, dos 18 do Forte? Acontece um motim no Forte de Copacabana, de alguns tenentes ali que se revoltam, é o começo do movimento tenentista, eles são sufocados, sobram só 18 vivos,
e eles saem do forte. Quem já foi no Rio de Janeiro sabe ali onde fica o forte, que fica do lado da praia de Copacabana, e tem um monumento aos 18 do forte, bem na avenida ali, no meio da avenida. Esses 18, num ato de coragem e para gerar o fato político, então eles saem na frente do forte e enfrentam o exército e a polícia até a morte. Somente um tenente sobrevive, Siqueira Campos. Ele estava no meio. Um dos 18 do forte era o Siqueira Campos, o mesmo capitão da polícia que em 17 deu ordem para as tropas recuarem para não atacar os trabalhadores. Detalhe, ele matou 3 militares e mata um quarto militar ainda com a baioneta do fuzil dele, que já tinha acabado as balas. Enfim, é baleado, vai para o hospital e acaba sobrevivendo. Foge do hospital e vai compor a coluna Prestes. E vai ser um grande amigo do Prestes. Inclusive, o melhor amigo do Prestes era o Siqueira Campos. E quando o Prestes vai para o exílio, ele vai junto com o Prestes para o exílio. E quando ele estava quase ali se convertendo para ser um braço direito do Prestes, ele acaba morrendo num acidente de avião muito novo. Acho interessante essa trajetória do Siqueira Campos. Eu acho ele uma figura muito interessante. Então, quando vocês pegarem a rua ali, saibam que era um cara... Quase virou comunista, então? Hã? Quase virou comunista, então? Quase um comunista. Bateu na trave ali, bateu na trave. Ele tá para ser convertido. Bateu na trave. Ele acaba morrendo num acidente de avião. Eu acho interessante assim, essas figuras históricas e o que elas fizeram. Acho muito interessante. Bom, gente, eu não vou estender mais do que isso, não fica muito cansativo. E aí fica para a próxima quinta. Ô, Paulo. Oi, pode falar. Mas você falar que um cara desse que foi para a coluna Prestes, foi pro exílio, não é comunista, hoje em dia tem um monte de gente que se diz comunista e não faz nem um décimo do que ele fez. Sim. Então. Dá para considerar um desses comunista, né? O quase comunista que é comunista. É porque o Prestes gostava muito dele. Ele era o melhor amigo do Prestes. E ele estava muito envolvido nessa pauta tenentista aí de fim dos impostos, a melhoria das condições de vida aí do trabalhador e tal. Ele estava muito empolgado com isso. E aí o Prestes estava ali num processo de conversão dele. O Prestes já estava convencido de que essa pauta tenentista já era atrasada e que precisaria avançar, mas ele ainda não. Então ele estava nesse processo. E aí numa dessas viagens que ele fica fazendo do Brasil para a Bolívia, para conversar com o Prestes, o avião dele acaba caindo. E ele era um cara novo, 30 e poucos anos. Mas é interessante assim a trajetória do Siqueira Campos. Pô, dos 18, quem que sabia disso? Dos 18 do Forte, só um fica vivo. E é ele. E ele mata 4 caras antes de ficar lá, antes de ser neutralizado e ser mandado para o hospital. Sendo que o último cara que ele mata com a baioneta ainda. Então, puta cara foda, né? O maluco era brabo. Exatamente. E eu acho interessante, assim, no meio desses grandes acontecimentos históricos, essas curiosidades, assim, eu acho que elas dão um tom para a coisa e faz o negócio ficar mais incrível do que já é. Tem muita coisa. Pô, se falar aqui de detalhes da Guerra de Canudos, detalhes da Revolta da Chibata, detalhes do Contestado, tem muita coisa interessante aí para a gente entender essa nossa república e principalmente a perseguição em cima da classe trabalhadora organizada. É isso que a gente precisa... se for para levar alguma coisa da formação de hoje, a gente precisa entender 2 coisas. Como que se deu o começo da formação de um pensamento socialista científico no trabalhador europeu ali, naquele momento do desenvolvimento do capitalismo na Europa, como que isso chegou até o Brasil e, principalmente, como que o Estado brasileiro ele vai ter uma característica muito violenta em relação a como lidar com a organização desses trabalhadores. E isso desde sempre. Em vários momentos do século XX, sempre a esquerda ficou com aquela assim, não vamos avançar porque a repressão vai vir em cima da gente. Vamos manter a coisa em banho-maria do jeito que está aqui, que é melhor. E o Estado vai lá e, mesmo assim, se mostra extremamente agressivo e desbarata qualquer tipo de organização desses trabalhadores. Como a gente estava falando lá da revolução, que o Florestan Fernandes fala de revolução preventiva, contra a revolução preventiva. O Estado brasileiro está sempre pronto para uma contra-revolução preventiva. Eu não preciso esperar o trabalhador se organizar para movimentar
um movimento contra-revolucionário sobre ele. Eu já faço isso antes dele se organizar. Por isso que o Florestan Fernandes fala da contra-revolução preventiva. O Estado brasileiro assim, dá lição para o resto do mundo sobre isso, tá? Por isso que não acreditamos na social-democracia, por isso que não acreditamos no viés reformista dos outros partidos. Se a gente esperar sentado que a coisa melhore para o trabalhador, num país ainda como o Brasil, a gente vai esperar sentado no leito de um hospital morrendo de Covid ou morrendo de fome dentro de casa. Isso é fato, tá? Gente, eu vou parar por aqui, tá? E aí eu proponho para vocês, desculpa se foi muito prolixo, se eu enrolei muito, mas tem coisas que não dá para passar de maneira muito depressa, tá? E não dá para ser muito sintético. Então, eu deixo para a próxima quinta a gente entender esse movimento, então, no Brasil, a partir ali do final dos anos 40 até os dias de hoje. E quando chegar na ditadura militar, também tem muita coisa para entender essa fragmentação da esquerda em grupos armados, depois a reorganização disso na redemocratização, os partidos que surgem ali nos anos 80, é bastante coisa ali para a gente ver essa jornada dos comunistas aqui no Brasil. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição, alguma colocação? Está em aberto aqui. Paulo, Amanda, eu só queria agradecer, né? Foi a primeira vez que eu assisti a um encontro que eu estive em um encontro com vocês. Gostei bastante e espero poder participar. Foi, muito, muito bom mesmo. Adorei. Valeu, Amanda. Obrigada, obrigado. Viu? Valeu. Vai lá, Agnello. Depois o Clebinho. Não vi que você tinha levantado a mão, foi mal. Suave. Tiozão, né, velho? Esperar isso daí, hein, camarada? Dar um curso de tecnologia pro Paulo. Primeiro agradecer aí, como sempre, camarada, muito, muito boas formações, mesmo sendo rápidas, muito boas, introduzindo bem o tema, e tentar contribuir no sentido da ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, né, que depois o Marighella vai copiar e vai criar a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, mas a ANL tem muito que nos ensinar ainda hoje, né, a forma de organização, a forma de militância dentro dessa frente de massa do PCB. E é importante a gente pensar as frentes de massa sempre, né? Para qualquer um que se diz comunista e organizado, é importante pensar as frentes de massa, mas não é essa contribuição que eu quero trazer. A formação política da ANL tinha uma formação militar também, né? Eles exportaram isso das frentes antifascistas europeias, depois de que eles aprenderam lá com a prisão da Rosa Luxemburgo e do seu marido, né, seu companheiro, e o avanço fascista na Itália também, né? A ANL, né, começou a pensar a questão militar. E eu acho interessante a gente perceber esse quesito, porque hoje, né, dentro da esquerda, revolucionária ou até mesmo reformista, quando se pensa em antifascismo, ou quando se pensa numa estratégia para a Revolução Brasileira, o Dorigão, aparecendo o Jones falando, quando se pensa numa estratégia para a Revolução Brasileira, parte da esquerda abnega a questão militar, né? E a gente tem que pensar, Lenin, no Estado da Revolução, fala em ruptura militar. O manifesto não fala explicitamente, mas Zé Paulo Neto, numa das suas gloriosas aulas, fala que o manifesto, além de ser uma cartilha de apresentação, tem ali no seu fundo a questão militar. A Comuna de Paris tem seu legado histórico pela falta de estratégia militar, além das suas vitórias, lógico. Tanto que, logo depois, a estratégia militar socialista vira guerrilha. E hoje, qual vai ser a nossa estratégia militar? Como nós, militantes comunistas brasileiros, pensamos a questão militar? Então, eu acho interessante
retomarmos a perspectiva da ANL e também de outros movimentos, os zapatistas, os curdos, o Sendero Luminoso também tem alguma coisa para ensinar, além de muitos erros, né? Acho que seria isso que eu acho, além de tudo, né, que da história do movimento comunista pode trazer de interessante, importante. Acho que a questão militar é um dos destaques que hoje a gente tem que voltar a pensar. Beleza, tem um negócio muito importante para pontuar em relação a isso que você falou, mas vai lá, Clebinho, que aí já faz de uma vez. Não, meu era só agradecimento e, Aguinaldo, muito massa que você falou aí, cara. Isso é uma coisa que me aflige também, que eu reflito bastante. E o Paulo agradecer, foi muito bom chegar cansadão e ter uma puta aula dessa, só que você é muito filha da puta. Você vai deixando a gente curioso e fala, puta, quero saber, caralho, agora ele não vai contar, entendeu? Deixa mais, foi da hora. Valeu, Paulo, obrigado, viu? Foi muito massa, mano. Porra, e tem coisa, hein? E tem umas coisas curiosas aí. Eu gosto desses bastidores da história aí. E, bom, eu comecei a fazer ciências sociais, que na verdade eu queria fazer história, né? Mas não tinha história aqui em Rio Preto, fui fazer ciências sociais, mas no momento ali eu queria mesmo era fazer história. O Agnello, só tem uma coisa só aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Concordo com o que você falou. E isso eu vou abordar, inclusive, nessa segunda formação, quando a gente chega lá nos anos 60 e nos grupos armados. Uma coisa chamada foquismo. Qual é a ideia do foquismo? Que a luta armada por si só provoca consciência de classe. Então, assim, basta eu ter um grupo de guerrilheiros armados que enfrentam o Estado. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, tá? Só estou dizendo que tem que tomar cuidado com esse aspecto também. Que basta um grupo de pessoas armadas, disciplinadas, enfrentando o Estado e apontando para um outro projeto de sociedade para que automaticamente ganhe as massas. Ganhe as massas e isso gere consciência de classe. Isso tem um nome na história, chama-se foquismo. Então, esses grupos, essas ações focadas e militares acaba trazendo esse ganho. A ANL, ela não era só isso, ela era também isso, mas ela era principalmente um ponto de referência para o trabalhador como nunca antes tinha acontecido. Então, nos comitês da ANL existiam em todas as capitais e grandes centros urbanos, existia uma sede da ANL, era o lugar ali onde o trabalhador ia tirar título de eleitor, ia buscar uma cesta básica, o cara lá ia ensinar a mulher como matricular o filho na escola, pelo menos nas poucas que existiam nos grandes centros urbanos. Então, para muito além de um grupo de militares organizados, que precisa também disso, óbvio que precisa, e as principais lideranças da ANL realmente eram militares comunistas, você tinha ali um ponto de referência para o trabalhador. E esse foi o maior ganho. A adesão das massas dos trabalhadores à ANL não foi pelo fetiche do militar fardado com um fuzil nas costas. Foi essa referência que o trabalhador encontrou nessas lideranças da ANL. Tanto que eles rivalizavam com os integralistas. Quando, em 35, no Rio Grande do Norte, de todas as experiências do Levante de 35, a mais exitosa de todas foi no Rio Grande do Norte, né? Na cidade na capital, lá em Natal, e que por 2 meses o Rio Grande do Norte... Não, 2 meses, 2 dias. Por 2 dias o Rio Grande do Norte foi comunista. E aí os caras contam que... Sabe o que os caras da ANL mais fizeram nesses 2 dias? Distribuir dinheiro dos bancos para o povo e colocar fogo na sede dos integralistas. Então não teve uma sede de integralista no estado do Rio Grande do Norte que sobreviveu a esses 2 dias de gestão comunista. Então, assim, dia de galinhada. De galinha frita. Dia de galinha frita. Então, tinha esses dois aspectos. Tinha a questão militar também, porque eu tenho que estar preparado não só para a tomada do poder, mas para a manutenção dele. Porque lógico que vai vir a reação. O Lenin mesmo diz isso. Mais difícil do que tomar o poder é manter o poder. Pode ser que, dependendo da situação, como aconteceu com o Talibã lá no Afeganistão, agora, tempos atrás, você consegue a tomada do poder sem disparar um tiro. As forças oficiais se rendem
porque percebe que não vai ter poder de reação, e você toma o poder sem dar um tiro. Agora, manter o poder é que é difícil. E manter o poder envolve muitos elementos e muitos aspectos. E a ANL estava muito preparada para isso. Então é bem interessante estudar esse momento da história do Brasil, de como que esses caras se organizaram, e serve muito de exemplo para a gente hoje, muito de exemplo, porque o poder não deixa vácuo. Isso é a aula introdutória de ciência política. Se for fazer qualquer aula de ciência política, a primeira aula, o professor vai falar isso para você. O poder não deixa vácuo. Onde você deixa um vácuo, onde você deixa brecha, algum tipo de poder vai ser exercido ali. Pode ser o poder oficial, pode ser o poder paralelo, pode ser o poder das igrejas, pode ser o poder das milícias e pode ser o poder dos comunistas organizados. Alguém vai ocupar o poder ali onde tem brecha. E a ANL sabia muito bem fazer a lição de casa de como ocupar esses espaços de poder em que o Estado não se fazia legítimo. Por isso eles tinham tanta adesão. Por isso foi o maior movimento popular de esquerda que o Brasil já teve. A ponto dos caras, enfim, tentarem até a tomada do poder em 35. Que é interessantíssimo também estudar os bastidores de 35. Nós tivemos um cara chamado Gregório Bezerra que toma um batalhão inteiro sozinho. Rende todos os soldados que estavam ali sozinho. Fora outras coisas que acontecem nesse mesmo dia com ele. É isso, galera. Não estou vendo aqui se mais alguém levantou a mão. Não tem mais ninguém de mão levantada, camarada. Beleza. Então, gente, é isso. Aí na próxima quinta, a gente volta. Eu tinha falado que ia ser o Teófilo, então eu vou conversar com ele para ele ficar para a próxima quinta. E aí nessa quinta agora, então, eu retomo para a gente pensar aí da metade do século XX até os dias de hoje, para não ficar muita informação muito cansativa. Aí toda essa introdução que eu fiz no começo sobre o desenvolvimento do pensamento socialista e a organização dos trabalhadores, eu não preciso mais abordar. Aí eu já começo direto aí no Brasil dos anos 50, dos comunistas no Brasil nos anos 50, e a gente avança até os dias de hoje. Beleza? Valeu, camarada. Muito boa formação.